310 bilhões de reais. Esse foi o valor retirado da Ethereum logo após a maior atualização da história das criptomoedas. Em questões técnicas, isso aí é equivalente a trocar o motor de um avião enquanto ele tá voando. E mesmo assim, deu tudo certo. E por que ele estava prometendo tudo? Por mais que tenha sido um sucesso completo, todo mundo ficou decepcionado. E para você entender o que raio foi isso, eu vou te responder 3 perguntas. Primeiro, o que aconteceu? Segundo, e agora? E terceiro, qual será o futuro do Ether? Caso você ainda não conheça, é simplesmente a segunda maior criptomoeda que a gente tem nesse mercado. E quando a gente fala desse projeto, nós temos a moeda Ether, é justamente essa moeda que você usa, que ela é negociada, etc. E a Ether vive dentro de uma blockchain chamada Ethereum. É capaz de executar o que a gente chama de contratos inteligentes. E esses contratos inteligentes são um tipo de programação que você coloca ali que permite que uma blockchain rode várias outras moedas sem ser a moeda principal dela. E isso é uma coisa extremamente interessante, porque sempre que a gente tem algum projeto de criptomoeda que está interessado em entrar para esse mercado, fazer uma startup aí, geralmente eles começam justamente pela Ethereum. Essa é a solução para elas. Então o Ethereum acabou virando a maior casa aí da maioria das outras criptomoedas, com um ecossistema gigantesco. Tanto no caso do DeFi quanto no caso dos NFTs, a maioria dos tokens vivem dentro da blockchain da Ethereum e praticamente toda a infraestrutura é voltada para dentro dessa blockchain. Por causa disso, são muitos usuários tentando utilizar a blockchain todo santo dia, é muito dinheiro que foi colocado ali dentro, são muitos projetos com inovações incríveis que estão ali dentro e por causa disso abarrota bastante a blockchain, que não é capaz de executar tudo isso. Existem alguns problemas sérios com a Ethereum, pelo menos existiam até alguns poucos dias atrás. O primeiro, o mais falado para tudo quanto é lado, inclusive é o que eu acabei de citar, é a falta de escalabilidade. A blockchain da Ethereum tem a capacidade de processar poucas transações por segundo, o que significa que quando tem muitas pessoas tentando utilizá-la, elas não conseguem. As pessoas precisam entrar numa fila ali para esperar a sua transação ser executada. Você vai pagar caro de qualquer jeito e essa transação vai demorar para ser executada. Isso aí é uma coisa que muita gente reclama. É ruim para quem usa para DeFi, é ruim para quem usa para NFTs, para tudo. Ninguém gosta desse aspecto da Ethereum. E além disso, existe o problema do protocolo de consenso Proof of Work. Basicamente, o protocolo de consenso Proof of Work é o que garante a segurança da rede Ethereum. A maioria das pessoas pode olhar para a quantidade de dinheiro colocada ali e pensar, meu Deus, se eu hackear essa rede eu fico muito rico por causa do Proof of Work que eles nunca conseguiram. Só que esse sistema acaba causando aquela baixa escalabilidade que eu comentei anteriormente. Isso não agrada nem um pouco a maioria das pessoas. Além disso, o Proof of Work funciona com vários computadores trabalhando simultaneamente para conseguir executar as transações que estão funcionando ali. Como tem muitos computadores usando muito poder computacional ao mesmo tempo para poder fazer com que a rede funcione, isso acaba gastando muita energia, sem contar que vários computadores estão trabalhando, gastando esse poder computacional e a partir do momento que uma das partes conseguiu encontrar ali o hash do bloco, os outros envolvidos meio que perdem o avanço, tendo então uma baixa eficiência de processamento. Todos esses problemas eram muito aguardados que fossem resolvidos no V-Merge, que era basicamente uma atualização que trocou o Proof of Work para um sistema de Proof of Stake. No Proof of Stake existe uma diferença muito grande no funcionamento. Para começar, que a gente não tem mais mineradores. Agora, ao invés da prova de trabalho, você conseguir encontrar o hash do bloco para adicionar ele à rede, existe uma prova de participação, na qual as pessoas que têm Ether podem participar dessa rede e se essas pessoas quiserem, elas podem ganhar uma taxa de rentabilidade em stake. O interessante também é que acaba precisando de um poder computacional infinitamente menor e justamente por causa disso existe aí um baixo consumo energético, sem contar que a rede, num geral, é mais eficiente. E o V-Merge tinha alguns pontos muito positivos que faziam com que as pessoas ficassem ansiosas por essa atualização, e a primeira é que ela tende a atrair aí investidores institucionais focados em ESG. Afinal de contas, a parte do environment, a parte do meio ambiente, seria muito beneficiada com essa redução do consumo energético da Ethereum. Outra coisa interessante é que essa atualização, na verdade, é um primeiro passo aí para outras atualizações que vão ser sentidas muito mais aí pelos usuários finais. Sem contar que ainda tem várias vantagens monetárias quando a gente fala dessa atualização. Só a emissão de tokens diminuiria de uma maneira tão grande que o pessoal estava falando que o Ethereum se tornaria uma moeda ultrassom. Entretanto, existiam
várias coisas negativas que estavam fazendo com que as pessoas ficassem com medo no Ethereum. A primeira é que um mecanismo de consenso é uma coisa extremamente complexa. Para projetos de blockchains conseguirem criar um modelo de consenso diferente assim, demora vários anos, sem contar que ainda demanda dos maiores estudiosos do mundo inteiro. É realmente uma coisa extremamente complexa. E trocar um modelo de consenso em uma blockchain que já está funcionando é uma coisa inédita. Ninguém nunca fez. Justamente por causa disso, o risco da atualização dar errado era muito alto. E além disso, já tinha muita gente colocando os seus Ethers ali em stake anteriormente a isso tudo. Muita gente que comprou, inclusive, antes do ciclo de alta de 2021. Existe um medo muito grande de que o mercado seria inundado com pessoas retirando os seus Ethers de stake e vendendo a mercado aberto para poder realizar o seu lucro. E como o Ether, depois do demerge, começou a funcionar de uma maneira completamente diferente e os mineradores saíram, existiu um medo generalizado de que a blockchain seria muito, mas muito censurada e muito centralizada. Por fim, a maioria das pessoas que não estavam completamente informadas aí sobre essa atualização estavam achando que todos os problemas da vida dela iriam se resolver, que o Ethereum ia começar a ser extremamente escalável, que ia virar uma blockchain perfeita, e não foi nem perto disso que aconteceu. E agora sim a gente chega na primeira pergunta que eu coloquei lá no começo do vídeo. O que aconteceu? E como eu falei lá no início mesmo, essa atualização aconteceu sem problema nenhum. Ela funcionou perfeitamente, não teve nenhum bug. Imediatamente os blocos começaram a ser adicionados com uma maior consistência, sem contar que o gasto energético da rede da Ethereum caiu em mais de 95%. E o mercado antecipou o demerge. O Ether, na verdade, vinha subindo. Teve um mês que o Ether praticamente duplicou de preço. Inclusive, ele se manteve estável em uma faixa de preço interessante e houve um evento de venda das notícias. Isso aí é uma frase muito comum no mercado e uma coisa que pode e deve ser seguida por algumas pessoas, que é basicamente que você deve comprar os rumores e vender as notícias. Então você compra em antecipação a um evento, porque o mercado precifica aquele evento com antecedência, porque as pessoas estão comprando justamente porque elas acham que vão ganhar dinheiro naquela época, e eles vendem logo depois que o evento acontece. Sem contar que houve um pessimismo no mercado de criptomoedas por causa de uma reunião do Fed que aconteceu na mesma semana, e isso acabou acelerando ainda mais a queda, até porque o Bitcoin também caiu, e junto do Ethereum e todas as outras criptomoedas também caíram. Os investidores que estavam iludidos acabaram percebendo que não era bem assim do jeito que eles estavam pensando que ia ser aquele mar de rosas, e acabaram se decepcionando. Sem contar que o SEC, um órgão regulatório lá dos Estados Unidos, falou que agora que o Ether é uma moeda de Proof of Stake, ele provavelmente se encaixa dentro da categoria de um ativo imobiliário não regulado. O que basicamente daria direito aí desse órgão começar a ferrar com o Ether. Por causa disso, os investidores institucionais, que muita gente estava esperando que começariam a comprar depois dessa atualização, resolveram esperar para poder ter mais claridade quanto aí às fiscalizações do governo. E olha só, o merge foi o primeiro passo para outras atualizações que farão com que a rede aí sim tenha várias melhorias perceptíveis imediatamente ao público. Inclusive, o próximo passo vai ser a atualização Shanghai em 6 meses. É nessa atualização que as pessoas que colocaram o seu dinheiro aí em stake vão poder começar a fazer os seus saques. Claro que de uma maneira controlada para poder não inundar o mercado. Essa atualização também vai introduzir o EIP 3540, que vai alternar o formato de algumas configurações da rede, fazendo com que ela seja mais eficiente, e também o EIP 4488, com algumas alterações que podem diminuir o custo das taxas de transações. Claro que isso não vai ser uma coisa sentida imediatamente, mas existe um potencial de que a rede fique mais barata e mais eficiente logo nessa atualização daqui a 6 meses. Além disso, agora a gente tem mais grandes atualizações para esperar, que são o The Surge, o The Verge, o The Purge e o The Splurge. E o The Surge vai acontecer provavelmente em 2023, embora ainda não tenha uma data marcada. Nessa atualização a gente vai ter a adição de sharding, a gente vai ter mais escalabilidade com um máximo teórico de 100 mil transações por segundo. Nessa atualização o Ether vai ficar mais escalável inclusive do que a Solana. A gente vai ter uma melhora também para as segundas camadas, sem contar que a gente vai ter uma facilitação na operação de nodes. A gente vai ter depois o The Verge com a introdução das Vertical Trees, que vão basicamente otimizar o armazenamento de dados dentro da blockchain e também o tamanho dos nodes. A gente vai ter o The Purge, que vai permitir a remoção de dados históricos sobrando e exclusão de dados irrelevantes. E depois a gente ainda vai ter mais uma atualização, que é o The Splurge, que tem várias pequenas atualizações, mais ou menos miscelâneas ali, pelo menos essa é a descrição que os devs da própria Ethereum deram. E nessas atualizações a gente vai ter várias coisinhas aí que vão melhorar a eficiência da rede como um todo. Sem dúvidas, a gente tem vários passos que foram desenhados, a gente sabe o que vai ser do futuro do Ether em uma questão técnica, mas
fica a última pergunta. E qual que vai ser o futuro do Ether com o merge concluído? A longo prazo, o evento com certeza absoluta é price positive. Ele agrada a narrativa ESG que tomou conta do mercado, ele abre as portas para novas atualizações e ainda mexe muito com vários fatores monetários da atualização. Sem contar que as mudanças monetárias na rede já são extremamente positivas em questão a preço. Afinal de contas, a emissão diminuiu muito. E se o Ether já se valorizou tanto, com uma inflação muito grande na rede, você pode ter certeza absoluta mesmo, que agora que essa emissão está muito mais controlada, isso vai diminuir. A gente está entrando, provavelmente, meus amigos, em uma renascença aí do mercado de criptomoedas. E quando você tiver esse dinheiro, você vai querer multiplicar ele com criptomoedas. Nesse vídeo aqui que você pode clicar agora, eu separei 3 maneiras de você enriquecer com criptomoedas.